Cumprimento a igreja com a doce paz do Senhor. Olha, irmãos, nós estamos de dizer assim, aguenta coração. Eu realmente, quando a representação ali do Conjunto Brilho Celeste cantou, a minha mente voltou àqueles anos. Lembrei-me muito do meu saudoso pai, que estava sempre ali conosco. Tatiana trouxe aqui um resumo de todos os temas daqueles congressos de jovens que nós realizamos ali, e tudo aquilo passou na nossa mente, e eu realmente tenho muito a dizer sobre a fidelidade de Deus. Deus tem sido fiel, irmãos, para conosco, para com a sua igreja, para com o seu povo. Não é uma exclusividade nossa. Deus é fiel para conosco. Aleluia. Ele tem sido fiel. E numa noite como esta, em que muito, verdadeiramente, o meu coração, essas meninas quase que não tem pena da gente, né? O coração aguenta coração. Porque realmente pensar naqueles anos 90, em que nós estávamos ali, naquele bairro tão carente na época, e faltava tanta energia, água, a igreja teve que imediatamente providenciar um poço artesiano, um gerador, eram muitas carências, mas Deus sempre presente. E se tivéssemos que voltar, voltaríamos com muita alegria, como fomos naqueles tempos. E eu gostaria somente de ler uma celebração, um júbilo, é o jubilate, o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Posso ver aqui muitas gerações, aqueles jovens que nós vimos criança, sentando num banquinho para cantar, não é? Me lembro de Janisson, do irmão Beto que está aqui, evangelista, do irmão Wagner, tantos outros que estão ali olhando e vendo, muitos já com filhos. Então a gente vê mesmo que o Senhor tem sido fiel. Por isso que o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Esse salmo já começa mostrando a amplitude do que Deus representa, porque não é uma celebração individual, minha, sua, mas é um chamado para que louvemos e que convoquemos outros e que desafiemos a terra inteira para celebrar ao Senhor. Ele é o Senhor. Na versão da Bíblia Jerusalém diz: celebrai a Yahvé, este é o seu nome. Yahvé é o nome distintivo de Deus, porque tinham muitos deuses, como hoje também nós convivemos com milhares de deuses, e é por isso que Deus é muito específico, e Ele diz que devemos a terra inteira. Ele alarga a nossa visão, para que conclamemos, não somente louvemos a Ele, mas que convoquemos como igreja a terra inteira, todas as nações, a celebrar a Yahvé, o Senhor único, o Deus autossuficiente, o Deus eterno, o Deus criador. Por isso que Ele chama toda a terra, porque Ele a tudo criou, e todos devemos nos render diante dEle para dizer: celebremos ao Senhor. Diga comigo: celebrai ao Senhor. Vamos juntos. Celebrai ao Senhor, aleluia.
é ao Senhor único, o Deus único, como diz ele em Deuteronômio 6:4, eu sou o Deus único. E ele continua nos conclamando e dizendo: servi ao Senhor com alegria, com cânticos, com júbilos. Não é somente louvar de lábios, mas expressar essa adoração através do serviço. Não um serviço murmurando, não um serviço com tristeza, mas servir com alegria ao Senhor. Servir com coração voluntário, servir com satisfação, servir com reconhecimento, com submissão, com humildade, um serviço alegre, um serviço humilde, um serviço amoroso. É assim, é o propósito de Deus para o seu povo. Não é um propósito individual, mas é um plano de Deus, é um propósito divino. O Senhor quer que nós celebremos com alegria, mas que o sirvamos também com um coração sincero, numa adoração submissa, numa rendição ao seu senhorio, porque só Ele é Senhor. Aleluia, só Ele é Senhor. Por isso que podemos, com muita alegria, abrir os nossos lábios e confessar, como diz aqui o salmista, com gritos, com júbilo, com ânimo, com alegria. É assim que o Senhor quer que o sirvamos. E continua: entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos. Irmãos, na época era um louvor, eram os átrios, eram as portas, os pátios, quer no tabernáculo, no templo, e tinham aquelas limitações por conta da santidade, e somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Mas agora é diferente, porque no dia que Jesus foi ao Calvário, quando ele dava o seu último suspiro, quando ele entregou o seu Espírito ao Pai na cruz, então o véu do templo se rasgou, a terra tremeu, a porta se escancarou, o trono da graça está aberto para tantos quantos quiserem entrar no trono da graça de Deus. A porta está escancarada. Aproveite a hora, aproveite a oportunidade. É tempo de orar, é tempo de entrar no trono da graça para render a sua gratidão, o seu louvor pela salvação tão grande conquistada no Calvário, para escancarar. Agora não tem somente átrios, portas, é verdade que temos o templo, a igreja local, mas muito mais que isso, nós temos um trono da graça escancarado para que possamos entrar através do novo e vivo caminho, na ousadia do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você pode dar glória a Deus comigo? Glória, glória, glória a Deus pela sua grande misericórdia para conosco. E o salmista continua: entrai pelas portas, louvai, bendizei o seu nome. O nosso compromisso é com este nome. Ele também tem compromisso, e ele diz: por amor ao meu nome. O nome dele, por exemplo, invocai o seu nome e seja salvo. O nome dele representa o poder salvador. Não é por acaso que nós levantamos a bandeira deste nome com ousadia. É porque esse nome é salvação, esse nome tem poder. E é por isso que ele disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano nenhum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
não. Ah, nome poderoso, nome bom, nome de Jesus, o mais excelente nome. Aquele mais excelente nome do anos 90 continua sendo o mais excelente nome do ano 2020 e será por toda a eternidade ao seu nome. Eu amo este nome. Quantos amam este nome? Podem dizer bem alto Jesus. Podem dizer bem alto Jesus. Leia esse nome bem alto comigo. Vamos lá. Jesus, mais forte. Jesus, mais forte. Jesus, aleluia. Este nome tem poder, aleluia. É por isso que ele diz: bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterno a sua misericórdia, a sua verdade se estende de geração a geração. Tudo isso porque ele é bom. Ele é bom, porque se não fosse a sua bondade, onde estaríamos nós? Como diz o salmista no Salmo 8, que é o homem mortal, para que dele te lembres, frágeis, tão debilitados, doentes muitas vezes, enfraquecidos, incapazes, mas ele é bom. E eterna a sua misericórdia, o amor dele é eterno, a sua bondade. Se você se lembra do Salmo 23:6, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Mas aqui a bondade dele não é só mas diz que é de geração em geração. E eu posso ver aqui muitas gerações, e eu me alegro disso, que me lembrei muito do meu pai. Uma das coisas que meu pai me ensinou muito foi a fé. Embora ele não tenha feito lá em casa muitos sermões de fé, mas nós tivemos um jornal aqui na igreja. Não sei se algum irmão lembra-se do nome daquele jornal. O Melhor, Notícias do Melhor. Aquele primeiro jornal, uma das coisas que mais falou alto ao meu coração, a fé de meu pai, como ele enfrentava as dificuldades, como ele enfrentava os embates, as perseguições, os desprezos, as angústias, e ele era imbatível. Ele estava sempre com a cabeça levantada. Quando fomos escrever aquele jornal, nós escrevemos que deveríamos imitar o exemplo de fé daquele servo de Deus. A fé dele falou muito alto ao meu coração. Às vezes você pode não saber fazer um sermão de fé, mas que os seus filhos vejam a fé em você, na sua expressão, na sua forma de se conduzir, nos embates da vida. Nós temos, irmãos, o dever, nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos, porque o propósito de Deus é que essa mensagem de celebração do poder deste nome, da unicidade deste Deus, ela seja proclamada de geração em geração. E eu me alegro de ver muitos dos anos 90 aqui que já estão com filhos, que já estão aqui na igreja. Por exemplo, mesmo lá em casa, eu posso ver os filhos de Virgínia, os filhos de Simone, os filhos de Dejanete. Nós podemos ver aqui como o Senhor tem sido fiel de geração a geração. Nós temos a obrigação de repassar essa mensagem de fé para os nossos filhos. Deus, no seu propósito divino, como o Salmo começa com uma visão mais ampla de louvor para toda a terra, ele encerra com a perspectiva ampla de que isso tem que ser propagado, não somente aqui e agora, mas de geração em geração, numa perspectiva de futuro, que vai de pai para filhos, para netos, para bisnetos. Esse é o propósito eterno de Deus para com a sua igreja. Eu quero pedir a Deus e eu quero orar para que o Senhor dê paixão nos corações dos pais, para que possam, eu sei, nós temos sido tão negligentes da educação espiritual dos nossos filhos. Às vezes os pais não deixam que seus filhos percam os olhos da bola, percam os olhos dos games,
mas se esquecem de ensiná-los para manter os olhos em Jesus Cristo, olhando para Jesus. E nós temos visto uma geração enfraquecida, mas é hora de acordar, porque há um remanescente da igreja, assim como no tempo de Gideão, como assistimos aqui em Juízes 2:10, diz que aquela geração não conhecia mais a Deus, mas quando chega em Juízes 6, aí um anjo aparece a Gideão e diz: o Senhor é contigo. Gideão diz: se o Senhor é comigo, é conosco, porque tanta coisa nos sobreveio. E aquilo que os nossos pais nos contaram, o que é feito das maravilhas, tu estás contando as maravilhas para os teus filhos, para os teus netos. Se você deixou passar, se descuidou e já não pode contar maravilhas para os seus filhos, conta para os teus netos. Leva os teus netos para junto de Deus. Ajuda na educação espiritual. Então nós precisamos mesmo de ter essa responsabilidade de ensinar aos nossos filhos que a fidelidade de Deus não é só comigo, não é só individual. A fidelidade do Senhor é de geração a geração. Ai, como eu gostaria de ver pais apaixonados, pais desejosos, pais com o coração cheio de vontade de ver os seus filhos, não somente que eles sejam esses servos fiéis a Deus, porque a proposta do Senhor é que a sua fidelidade, a sua verdade se estenda de geração a geração. Então nós vamos estar de pé, querida igreja do Senhor. Eu vos peço que vocês fiquem de pé, para que nós estejamos fazendo uma oração, para que o propósito de Deus para com o seu povo, de fazer perdurar, perpassar esta mensagem de celebração, de poder do nome, essa convocação, para que de geração em geração a fidelidade de Deus seja manifesta. Nós vamos pedir ao Senhor. Nós já fizemos uma oração de gratidão a Deus, e agora nós vamos fazer uma intercessão para que o Deus que operou até agora, que Ele faça milagres, que Ele faça maravilhas. Quantos creem que Deus é um Deus de maravilhas? Quantos creem? Pode levantar sua mão. Deus é um Deus de maravilhas. Deus é um Deus de milagre. Deus quer fazer maravilhas. Deus quer fazer milagre na tua família. Deus tem um propósito de que esta mensagem não fique somente aqui, mas que ela perpasse, que ela se eternize, que ela rompa as nações, rompa as barreiras. E nós queremos que Deus levante famílias fervorosas, famílias que foquem em Deus, em Jesus. Que cada pai deixe os seus filhos com os olhos postos em Jesus Cristo. Não há nada que se compare, irmãos, à vocação celestial. Não há nada que se compare à presença de Deus no lar. Não há nada que se compare à presença de Deus na nossa vida. Nada pode se comparar. Nem dinheiro, nem cultura, nem vocações as mais diferentes. Jesus é tudo em todos. Esse é o Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Este é o Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Este é o Jeová Jiré, que tem sido a provisão e tem sido provedor durante todos esses anos. Ele é o Jeová Jiré, mas Ele também é o Jeová Rafá, esse Deus único, Yahvé Rafá. Ele cura, Ele sara, e Ele não só cura o físico, Ele quer curar a nossa alma hoje e colocar uma paixão nova. Eu espero que o Espírito Santo esteja colocando uma paixão vibrante, especialmente no coração de pais. Eu estou vendo muitas meninas novas aqui, com seus filhos ainda pequenos, e eu peço a Deus que haja uma paixão de Deus nos vossos corações, para que esta geração se cumpra esta palavra. E com o passar dos anos, e eu aqui, se Jesus voltar
não voltar logo e que eu me vá, mas que esta geração nova proclame este nome com ousadia. É isso o nosso sonho, é essa a nossa esperança, a nossa expectativa. Eu queria que você juntamente comigo levantasse a sua mão em um clamor sincero e pedisse ao Senhor uma paixão no coração dos pais, para que ensine seus filhos, e que os olhos dos filhos, que muitas vezes estão postos em deuses falsos, deuses modernos, como já disse, às vezes os olhos postos naquele jogador, naquele time, naquele esporte específico, naquele game, sei lá, deuses. Nós vivemos numa geração anti-filhos, contra os filhos, mas a favor do aborto, anti-casamento, contra o casamento, mas a favor do divórcio. Mas nós não fazemos parte desta geração, nós fazemos parte a geração que celebra Yahvé, a geração que celebra com alegria, que serve com devoção. Oremos ao Senhor, coloque sua mão para os céus. Nós vamos pedir essa paixão para os pais, para que eles tenham filhos com os olhos postos no Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, porque tu me fizeste nascer no lar aonde a tua palavra era honrada, aonde a tua palavra, Senhor, era valorizada. Eu te louvo, Senhor, pelos meus pais que se foram, pelo meu pai, exemplo de fé, pela minha mãe que me ensinou a orar e que tinha revelações e eu as vi cumprir, Senhor, na minha vida. Senhor, eu te louvo, não somente por eles que já foram, mas eu te louvo por estes que ficaram. E nós aqui estamos nesta geração e com outra geração que está vindo. Senhor, eu te peço, dar uma paixão no coração dos pais, das mães, para que ensine os seus filhos, dos avós para que ensine os netos, no coração dos filhos para que sejam fiéis a ti. Deus, eu creio no milagre. Deus, eu creio numa maravilha. Tu és o Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tu és o Deus desta igreja, tu és o Deus da nossa vida toda, desde a nossa infância, desde o ventre da nossa mãe. Senhor, e eu te louvo, porque tu tens sido fiel na nossa vida. Mas há uma intercessão aqui agora. Espírito Santo, geme conosco. Espírito Santo, eu sei que tu és o maior interessado nesta paixão. Eu quero ver pais com os corações apaixonados por ti, uma paixão nova para ensinar a palavra, para que cada lar valorize a Bíblia, para que leiam e não somente leiam, meditem, e não somente meditem, pratiquem, e não somente pratiquem, mas que estejam ensinando aos filhos. Faz, Senhor, um milagre nesta igreja, fortalece famílias, para que de geração em geração o teu nome seja louvado, em nome de Jesus, amém. Doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia, nome bom de Jesus, forte, Jesus, meu doce Rei. Ele é o Rei aclamado no Salmo 100, do Salmo 93 ao Salmo 100, ele é aclamado como Rei de toda a terra. Jesus, te louvarei de coração, teu nome, aleluia.